Pai do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, com a finalidade de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. E hoje nós vamos estar lendo lá em Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: guardem isso. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Queridos, que texto maravilhoso, né? Que experiência que esses discípulos poderão ter, né? Porque se nós voltarmos lá no Antigo Testamento, Moisés, ele tinha uma grande vontade de ver Deus, mas ninguém podia ver Deus, porque caso visse Deus, ele seria exterminado. Mas Deus deu ao prazer, né, um imenso prazer para Moisés, que é vê-lo pelas costas, né? Então, vê-lo ali pelas costas, ou seja, se Moisés viu Deus pelas costas, ele viu Cristo pelas costas, né? Porque Cristo, né, é a forma visível de Deus, é Deus conosco, né? É esse Deus que nós podemos sentir que esteve no meio de nós. E é interessante que esses discípulos tiveram esse privilégio. O próprio Senhor Jesus Cristo os levou a um alto monte, assim como fez com Moisés, né? E ali ele se transfigurou, ou seja, ele revelou para aqueles discípulos um pouco da sua glória, né? Onde vai dizer assim, ó: e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eles não foram mortos, né? Eles não foram fulminados. E é bem interessante que neste momento em que Jesus Cristo ele fica nesse estado, ou seja, que ele revela para eles verdadeiramente quem ele era, ou seja, o que lá no fundo do coração dos discípulos eles queriam ver, né? Eles queriam ver esse Jesus glorioso, esse Deus glorioso, esse Deus resplandecente, mas aparecem 2 figuras. Aparece Moisés e aparece Elias, né? A aparição de Moisés, segundo o estudo bíblico, né? As correntes bíblicas, a aparição de Moisés sinaliza a lei, né? Uma vez que Deus entregou para Moisés a lei. Já Elias, ele simbolizaria os profetas. Então nós teríamos ali a lei e nós teríamos ali o profetas, né? Simbolizado ali. E nós teríamos ali Cristo. E é interessante que principalmente Pedro, ao se deparar com essa imagem, Moisés, Elias e Jesus, ele propõe construir ali 3 cabanas.
uma cabana para cada um deles. E é interessante quando ele tem essa atitude, aparece uma voz do céu e diz: este é o meu filho, em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. Então, esse texto é interessante porque a aparição de Moisés e a aparição de Elias é justamente a simbolizando justamente todo esse percurso, toda essa caminhada até a chegada de Cristo. Até a chegada de Cristo, esse caminho, essa trilha, ela foi pavimentada através das leis e através dos profetas que o Senhor deixou ao longo da caminhada. Mas agora que Jesus Cristo estava no meio deles, agora estava sendo inaugurada uma nova etapa. O Senhor ele não estava anulando a lei, o Senhor não estava anulando os profetas, porque os profetas eles fizeram parte dessa pavimentação, eles fizeram parte desse processo, mas ele chama a atenção o quê? Que dali em diante, quem deveria ser ouvido, deveria ser o Filho amado. É tanto que ele diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Além de Moisés e Elias desaparecerem, ele é bem claro: este é o meu Filho em quem me comprazo, a ele ouvi. Ou seja, estava sendo inaugurado ali uma nova etapa. A etapa o quê? De nós agora ouvirmos o próprio Filho de Deus falando, né? Foi chancelado ali pelaquela voz, né? Chancelando, reafirmando a importância dos discípulos darem ouvido a Cristo. Porque na cabeça dos discípulos certamente havia uma confusão. E essa confusão era nutrida principalmente por causa da confusão dos fariseus e dos saduceus. Porque os saduceus e os fariseus, eles obedeciam a lei e os profetas, é verdade. E eles chegavam a exceder na observância das leis e dos profetas. E quando Cristo ele inaugura esse momento, chamando a atenção deles da importância de ouvir a Cristo, muitas vezes o próprio Cristo foi rejeitado. Quantas vezes Cristo foi acusado de transgredir a lei e os profetas? Um dos maiores exemplos foi o que o Senhor fez no sábado. Segundo a visão dos profetas, segundo a visão dos saduceus, segundo a visão dos líderes religiosos, ele estava infringindo. Mas essa voz do céu ela é bem clara, ela diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele é a lei agora, ele é os profetas. Daqui para frente agora é com ele. Vocês têm que ouvir a ele, vocês têm que se submeter a ele, vocês têm que estar em total concordância com aquilo que ele faz, com aquilo que ele ensina, com aquilo que ele demonstra. E é interessante que justamente esses três discípulos, Pedro, Tiago e João, tiveram este prazer, chamando a atenção porque estes homens, junto com os outros 9, eles são os pais da igreja. Os pais desta nova igreja que iria surgir e que depois vai ter um 13º apóstolo, que seria Paulo, segundo a tradição. Mas essa nova igreja que vai surgir, essa nova era que vai surgir, essa nova vida que vai surgir, precisa ser norteada por aquilo que o Filho ensinou, por aquilo que o Filho deixou.
ou seja, a Ele ouvir. A Ele vocês têm que se submeter, né? Ou seja, se for possível fechar o ouvido para a tradição, se for possível fechar o ouvido para os saduceus, para os fariseus, né? Porque de agora em diante, o próprio Filho do homem, ou seja, o próprio Deus, estava ali no meio deles. E em vários textos do Novo Testamento, o Senhor, em vários textos, né, inclusive Paulo faz muitas vezes essa defesa, mostrando que Cristo foi superior à lei, que Cristo foi superior a Moisés, que Cristo foi superior a Elias, que Cristo foi superior aos anjos, né? Então ele escreve várias defesas mostrando que Jesus Cristo foi superior a todos, porque ele não era somente um profeta, ele não era um homem comum, ele era o próprio Deus, ele é o próprio Emanuel, ou seja, Deus conosco. Deus estava dizendo ali para eles, olha, agora vocês têm que ouvir o meu filho. A ele ouvir. Né? Ele está inaugurando um novo tempo, ele está inaugurando uma nova etapa, que vocês possam caminhar segundo a vontade dele, o desígnio dele e aquele que ele vos ensinar. Isso chama a nossa atenção, querido. A importância de nós ouvirmos a Cristo. Ao longo da nossa caminhada nós ouvimos tantos burburinhos, ao longo da caminhada nós ouvimos tantas correntes filosóficas, teológicas, tantos pensamentos. Alguns pensamentos são muitas vezes miscelâneas de diferentes religiões. Muitas vezes nós ouvimos tanto que estão falado por tantas pessoas. E o Senhor diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então que nós possamos ouvir todos os dias a Cristo. Ouvirmos a sua palavra, ouvirmos o seu ensino e ouvirmos o seu evangelho. E não é difícil não, querido. Certamente você tem uma Bíblia na sua casa. E se você não tiver uma Bíblia na sua casa, você pode entrar agora na Play Store e baixar uma Bíblia no seu celular. E aí você vai poder ouvir a voz de Deus. Você vai ter o prazer maravilhoso de ouvir Jesus falando com você. Então, que ao longo da sua caminhada, querido, diante de tantos rumores, diante de tantas vozes que você vem ouvir, que você se concentre e que você escute em todo o tempo, em todo momento, você escute a Jesus, escute a Cristo e escute a sua palavra. Que Deus te abençoe e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Pai amado e grande Deus maravilhoso. Senhor, nós te agradecemos por este texto, Pai, chamando-nos a atenção, Senhor, da importância de nós ouvirmos somente a Cristo. Porque quantas vezes na nossa caminhada, Senhor, nós damos ouvidos a filosofias, nós damos ouvidos a tradições, nós damos ouvido àquilo que os homens falam e àquilo que os homens interpretam. E muitas vezes nós esquecemos de irmos na fonte, de irmos a Ti, Senhor, e ouvirmos aquilo que o Senhor pensa sobre determinada coisa. Senhor, que o Senhor possa nos dar discernimento, que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa dar-nos sabedoria, Senhor, para termos um ouvido atento à Tua palavra, Senhor. Porque muitas vezes a Tua voz, muitas vezes a Tua palavra é misturada com outras coisas, Senhor. É misturada com filosofias, é misturada com pensamentos, misturadas às vezes com excessividades dentro da lei, às vezes misturada com falsas interpretações a partir de profetas, e muitas vezes isso se mistura e entra no nosso coração e a gente não consegue diferenciar, Senhor.
que nós possamos ter um ouvido sensível a ouvir a tua voz, Senhor. Em todo momento e em todo instante, possamos nos concentrar em Ti e na Tua palavra. É o que nós te pedimos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Querido, que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Você que está acompanhando aqui o nosso canal, que você possa curtir aí o nosso vídeo, possa comentar e possa seguir aqui o nosso canal. Todos os dias, claro que na medida do possível, nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus e o Evangelho de Deus. A paz do Senhor e até o nosso próximo encontro. Amém e amém, querido.